Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papeando com Carlão, aqui pela nossa querida TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você. Lembrando que o nosso programa é toda terça, quarta e quinta-feira, sempre às 19 horas e com reapresentação às 23 horas do mesmo dia. Ou seja, são 3 temas diferentes por semana. Mas tem uma pessoa que sempre vem aqui, que eu gosto bastante. Hoje ela está comigo de novo, doutora Carla Tenório, a nossa psicóloga, e a gente traz sempre assuntos muito legais, né? Tanto é que da última vez que ela veio aqui, a gente trouxe um assunto relacionado ao panorama da saúde e o comportamento da sexualidade. E nós recebemos um WhatsApp da dona Ana Maria de Praia Grande, pedindo que a gente falasse de novo de uma autora. Qual foi a autora que você deu? Eu não lembro mais. Antropóloga Ellen Fisher. Ellen Fisher. Então tá aí já o recado. Antes de falar o tema, já falo, dona Ana, só já foi respondida aqui com a Ellen Fisher. Mas o tema de hoje é um tema também muito legal, onde a gente vai falar o que acontece dentro de nós quando o cérebro aciona o modo sobrevivência e como ensinar a mente, né, a voltar a viver com presença. Modo sobrevivência mesmo é aquele modo que a gente já está no final ou está querendo tentar tirar a força de onde não tem. Carlinha, seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, muito obrigado por estar do meu lado nessa temporada que logo se encerra no mês de agosto, né? Tá pertinho Então já. tragam sugestões de temas, por favor, mandem sugestões de tema para o nosso WhatsApp 1395 550 0001. Porque a Carla adora pensar nesses temas e ela é toda organizada. No site da Carla tem até um cronograma dos temas que a gente já falou aqui. E se você quiser, acessa aí, por favor, @Carla Tenório no Instagram e você já segue aí o trabalho. Mas, voltando ao tema de hoje, modo sobrevivência. Carlinha, SOS Carlinha, o que a gente faz? Pois é, você já se viu nessa situação? Já. Acordar e já acordar acelerado, como se você tivesse uma grande ameaça naquele momento O e você tempo inteiro. só acordou. Mais nada. Você pode respirar, tomar Isso, o seu banho, isso. tomar o seu café, mas você já acorda no modo ativado. Eu preciso reagir a alguma ameaça que eventualmente terei nas próximas horas. Já vou Então, a gente sempre pensa isso, né, se Carla? antecipa, não é? Ontem eu estava dando uma aula onde eu lembrei muito de você. Eu estava falando justamente, desculpa ter saído do assunto, mas, Imagina. é que a gente vem, né, esses... A gente está aqui para papear mesmo. Esses insights, assim. Eu dei uma aula sobre gestão de recursos humanos. E aí estava falando para alunos que vão atuar na área da saúde, quais os impactos ou quais as consequências de um ambiente laboral. Uhum. A gente falou de estar bem ou então você aceitar a morte de uma pessoa próxima que você acaba vendo, bullying, que existe bastante, você estar num ambiente saudável, com pessoas positivas e o medo que algumas pessoas têm. Uma aluna falou para mim, professor, a gente sempre pensa o pior. E o pior nem sempre rola, mas a gente já pinta um quadro que vai ter uma catástrofe. Por que a gente tem essa tendência de ficar com esse pensamento assim, que vai acontecer alguma coisa, Pois Carla? é, faz parte da nossa biologia. Nós temos uma areazinha dentro do cérebro chamada amígdala cerebral. Não são as amígdalas Sim, aqui, tá? lá A amígdala cerebral, ela fica lá no miolinho, lá dentro, e ela detecta as ameaças. Então, por exemplo, o nosso cérebro tem um lado primitivo que não acompanha os avanços tecnológicos e de modernidade do mundo. É um ladinho ali biológico, primitivo. Isso que eu ia falar. Ele não sabe dizer se é um leão que ruge ou um e-mail urgente, fatídico sobre um contrato de trabalho. Ele não sabe diferenciar quais são as duas ameaças. Então você fica nesse estado de alerta, essa areazinha ela é ativada e a vida, concorda comigo que a vida nas grandes cidades, nas metrópoles, nas regiões metropolitanas, é uma vida naturalmente estressante. Por isso que a doutora Carla abraça árvores. Pois é, quando eu posso, eu saio. Ela foge sozinha e abraça a árvore. Aparece ela abraçando uma árvore. É, mais ou menos isso. Ano passado fui para a Amazônia, olha, uma árvore maravilhosa lá, a rainha da floresta. Ela se apaixona. Chegamos de barco, abracei essa árvore. Tá mas vendo? a ideia aqui é exatamente essa. Como é que a gente volta para esse estado de presença? Então, já antecipando, nós temos essa área biológica muito bem definida que nos, de certa forma, nos protege das ameaças.
porém não sabe diferenciar o que é fatídico, o que é Risco, tela, por exemplo, e não é real, exatamente. né? O que é o leão e o que é o e-mail urgente. Exatamente. Como voltar para esse estado de presença? Uma ideia é exatamente essa. Você falou das árvores, do contato com a natureza, é desacelerando essa mente. Você pratica isso, Eu Carla, pratico isso. Direto. Você gosta de ver minhas viagens, Quem né? te segue vê que às vezes você, pelo teu semblante... Ele tá lá quietinho, mas ele passa por Claro, lá e você dá uma anda. olhada. Eu sigo tal. e vejo, né, Carlinha? E aí você olha, vê que ela está no momento zen. É importante a gente encontrar, cada um de nós. A Carlinha tem um jeito que ela faz ir lá, de ter o contato, pé no chão, abraça a árvore e tal. Isso ajuda bastante, bastante mesmo, mas é importante. Além de aconselhar, o que eu acho mais legal em você é que você pratica. Pois é. E nem posto tudo, porque assim, uma coisa muito importante Claro. também, o estado de presença não é o online o tempo todo. É Não, importante destacar que no meu lógico. trabalho, uma pinceladinha do que faço na vida pessoal e da muito forma legal como faço o isso, manejo claro. das coisas, do estresse, por exemplo, porque eu gosto de natureza, mas sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar também, de viajar, de trabalhar, de me envolver em projetos. Então, como que eu faço para equilibrar? Então, eu mostro para as pessoas que existem alguns caminhos. Mas já vou entrar em outro tema aqui. Pode O programa de hoje, diretor, põe aí 1 hora, porque o negócio que vai rolar. Você sabe distinguir muito bem. A tua rede social é muito legal. Você põe pitacos da sua vida, pitacos daquilo que você faz, pitacos com seu esposo. E você é a Carla Tenório pela tua capacidade que você tem. Você nunca vai ver a Carla Tenório falar assim, eu sou a Carla Tenório, se você quiser uma psicóloga, venha. Eu sou a Carla Tenório. Não, então. O que eu fico, às vezes, pé da vida, é quando você vê uma pessoa querer aparecer na rede social, não pelo teu conhecimento, não pelo que estuda, não pelo que sabe, mas fazendo esse tipo de coisa. Por que às vezes as pessoas são ridículas na rede social? É o próximo tema, você já aguarda, porque a gente vai ter que desenvolver alguma coisa assim. A tua rede social ela é muito bem feitinha. Eu misturo família com filho, com aluno, com papiano, porque com Carla, vida. Que é a minha vida. É o combo da vida. Exatamente isso. O nome do meu segundo livro, é o combo da vida. Tá tudo ali dentro. Tá tudo ali mas dentro. eu não vou aparecer nunca, você sabia, eu sou o Carlão. Eu sou biomédico. Mas uma figura eu faço exame. não é você, cara. Mas é estranho aquilo, não seria cara. você, É né? estranho aquilo. Eu acho estranho. Mas enfim, vamos continuar o assunto, modo sobrevivência. É que assim, você me conhece lá e você me conhece aqui. Sim. E me conhece no bastidor. Claro. É a mesma Carla. É a mesma Carla. Profissional, PJ ou PJ? Almoçando ou com pessoa você, física? estando com A você aqui, mesma estando ali, é a coisa. mesma Carla. Eu sou igual, dando aula, estando aqui. Eu não sei criar um personagem. Eu sou o Carlão. É isso aqui que você... Às vezes tá bom, às vezes não tá, às vezes tá rindo, às vezes não tá. Não, e vezes... parece até que o Carlão saiu do tema, mas ele não saiu, não. Modo Essa sobrevivência. coisa do modo sobrevivência tem relação com isso também. Claro. A pessoa fica buscando uma performance que lhe dê um resultado positivo. Ela sente-se ameaçada, por exemplo, se eu não viralizar um conteúdo, se eu não tiver curtidas suficientes, se as pessoas não comentarem, como é que vai ser e tal. Então é uma sensação de vigilância constante que tira esse indivíduo da sua naturalidade. Deixa de ser orgânico. E aí acaba ficando artificial, que é o que você comentou. Exatamente. E eu vou te falar, já que alguns que vivem de curtidas acham tão importante isso, um dos vídeos que eu coloquei, que uma aluna fez, não fui eu, de uma aluna colhendo sangue meu, teve mais de 350 mil visualizações. Olha isso. Era um professor dando um braço para uma aluna fazer uma coleta de sangue. Não é necessário grande performance, nem use a sua régua para medir a sua capacidade pelo número de curtidas. Não faça isso. Ou se comparando com a jornada de outra pessoa. Isso, a grama do vizinho, a piscina do vizinho. Exatamente isso aí. Isso. Modo sobrevivência, tem botão ou não tem? É igual por avião, cara? Como é que eu faço? E aí que tá, essa parte biológica, ela não pode ser determinante, senão você vai ficar só no acionamento do cérebro primitivo. Você tem algo mais importante que é a sua consciência. Então você pode trabalhar a sua autoconsciência para desacelerar e sair desse lugar. Nem tudo que parece ameaça é ameaça. Então eu acho que é legal a gente trabalhar essa questão e entender que
é possível ponderar acerca daquilo que você entende que é ameaçador para você. Pode ser uma interpretação equivocada sobre o que está acontecendo. Sim. Pode ser só metade da história que você ficou sabendo, a outra metade você não sabe. Ou uma versão, porque toda história tem 3 Pois versões, é, né? maus entendidos. Às vezes, até numa troca de WhatsApp, uma mensagem textual é interpretada equivocadamente pela outra pessoa. Exatamente. Porque ela usa o repertório de vida dela para interpretar o que leu. Isso, você percebe? Então ela se vê isso. ameaçada por algo. Nossa, como essa pessoa foi fria, Foi ou rude foi grossa, comigo, foi ou me rude. deixou no vácuo. E às Exatamente. vezes não, né? Às vezes não, às vezes é o modo. E nem sempre tudo que você viu escreve... que é um alerta constante? Mas o tempo inteiro. A amígdala ativada. O tempo inteiro. E nem sempre tudo que você escreve é exatamente isso. E hoje a gente vive, ó, altamente ligado nisso aqui, ó. Sim. Antenado. Tô aqui, todo. eu tô com você. O WhatsApp, 929. Ainda continua nessa métrica? Carlinha, não sai disso. Não sai disso. Não sai. diminui. Então vai viver antenado o tempo inteiro, vai tentar sobreviver a isso, tanto é que modo sobrevivência. Eu amo a Carlinha Tenório, o jeitinho que ela tem, a postura com que ela faz, porque acima de tudo, quando a gente fala do empoderamento feminino, é igual à inteligência. E a gente ter uma pessoa do lado que sai, que tem essas sacadas, essa vivência que você tem, não só pela tua função que você ocupa hoje, ou pelo aquilo que você é, mas pela tua história de vida, de tentar pensar nesse jeito. Por mais que você esteja num dia bom, a gente, quer dizer, que está próximo a você, percebe que o teu dia não está bom, mas você tenta levar a coisa, e isso é muito legal. Agir assim é a forma mais saudável com você mesmo. Falando em modo sobrevivência, o humor... ele é uma ferramenta de sobrevivência. Olha, eu te falo, é o que a gente consegue. E eu adoro fazer uso desse componente no meu dia a dia. Exatamente. Gente, porque história triste todos nós temos. Tem. Dificuldades todos nós temos. Traumas já foram muitos na minha vida, mas eu não vou ficar ruminando isso. Não. Eu preciso olhar para frente com leveza, com alegria. Exatamente. Obrigada por essa observação. Não, mas é assim, que eu te falo, se a gente for ver a história de pai e mãe, assim como você e eu, assim, se a gente for se pegar em algumas coisas... a gente não vai andar. A gente não vive, Não. não sobrevive. Não. De novo no tema, modo sobrevivência, a gente conseguiu não sair do tema, tanto exemplo que a gente deu, e às vezes a gente acessa o modo sobrevivência sem querer. E acessa mesmo. O papo está sempre muito legal, Carlinha traz uns temas muito bons, de novo, participe, a gente gosta que envie temas, envie sugestões. Segura aí que a gente volta já já dentro do modo sobrevivência. Olá, estamos de volta, sempre com esse papo muito legal da minha querida parceira Carla Tenório, que jamais me deixará, com certeza. Ela é uma figura. E legal quando você lida com uma pessoa assim, quando a gente não está no modo sobrevivência e está no modo espontaneidade, e a gente pode falar o que a gente quiser e não é julgado. De novo, a Carla Tenório, para mim, ela é referência quando a gente fala do assunto psicologia comportamental. Não só o comportamento da gente, aonde a gente esteja. Hoje em dia, quando a gente falou de ambiente de trabalho, virou até norma regulatória isso aí. É importante ter atenção à saúde mental. Por isso, mande perguntas, sugestões. A Carlinha Tenório sempre vai estar aqui podendo responder e esclarecer. O assunto de hoje está sendo o modo sobrevivência. Que às vezes a gente ativa ele, sem querer a gente ativa assim. Agora me fala uma coisa, me ensina como é que eu faço a voltar a ter presença além da minha sobrevivência. Qual exercício eu posso fazer para viver melhor? O primeiro você já falou, de forma intuitiva você já trouxe aqui a primeira estratégia, a primeira ferramenta, que é segurança emocional. Claro. Você se sente bem ao meu lado e diz que se sente seguro, à Lógico, vontade. lógico. As pautas somem, no Carla, intervalo a não gente tem brinca. pauta, Carla, não tem isso. pauta, não tem pauta. Está escrito Carla Tenório, mais nada, não tem pauta. Pois é, quando nós temos uma relação segura, quando nós vivemos, na verdade, relações seguras com outras pessoas, a gente desativa esse sistema. Isso, eu acho que sim. Então, veja, isso é muito importante. Eu acho que sim. E você percebe que ao longo da nossa vida e do nosso cotidiano, na maior parte do tempo, entramos em contato com pessoas que
nós precisamos ativar esse sistema. Claro. A gente não consegue ter essa tranquilidade de deitar no colo, de deitar no ombro. Sim. Quando você encontra pessoas que você possa se vincular dessa forma, você fica mais tranquilo, você fica mais tranquila. E por si só, você desestressa, é menos cortisol circulando e você consegue, então, desativar com muito mais facilidade esse modo sobrevivência. Essa é uma estratégia, mas existem outras. Você falando, agora me remeteu de novo meu filho. A gente acaba ficando longe a semana inteira, que eu acabo ficando aqui em Santos. E aí, no final de semana passada, ele dormiu comigo. Ele acordou e falou, pai, quando eu durmo com você, eu durmo melhor. Ele dorme menos preocupado. Que então, fofo. Que legal isso, né? E que bom que você vive isso com ele com uns presença, 13 anos, né? Exatamente. Aos 13 anos, né, a gente sabe que depende muito da dinâmica de cada família. Tem jovem, adolescente que já começa a viver já esse isolamento dos pais e tal. Eu vejo que vocês, às vezes, aos finais de semana, pegam a motinha e vão, vai passeando. Né? Eu acho que você grava ali, é uma bossa gostosa de ver, assim, ver o quanto você se vê realmente inserido no cotidiano do teu filho e levando tranquilidade emocional para ele, sensação de segurança, o que é muito importante. E o assunto vai desde figurinha da Copa até tô gostando da Joane. Pronto. Então, e essa abertura para o diálogo é muito importante para desativar o modo de sobrevivência. Quando um filho entende que ele tem um lugar de escuta e não de julgamento, ele se abre mais, ele se comunica mais. Uma outra coisa muito importante também, Carlão, que nos ajuda a sair desse modo sobrevivência, desse estresse e dessa vigilância surreal e constante, é você entender que primeiro você tem que trabalhar a parte corporal para depois trabalhar a mental. Às vezes a gente fica batendo cabeça, como diz o ditado, querendo desestressar, se acalmar, baixar o cortisol, ficar de boa, ficar relaxado, e não consegue. Sabe por quê? Porque está começando com a ideia mental. Entendi. Faz o contrário, começa com a ideia corporal. Olha primeiro para o seu corpo, faz uma respiração consciente, ativa o sistema parasimpático, que vai te levar para o sistema de relaxamento. Então, primeiro é prestar atenção no corpo. Quando você traz esse corpo para um estado de presença e de respiração consciente, de pausa, de tomar um copo d'água, de fechar os olhos por alguns minutos, se for preciso. Na tua mesa de trabalho, de repente, ter um componente afetivo para você desviar o olhar. Você está na frente da tela ali, ó, trabalhando. Desvia o teu olhar e olha para um componente afetivo. Uma fotografia. Vocês sabem quais são os componentes afetivos que o Carlão tem aqui na mesa dele? Vocês que assistem o Papeando? Tem a caneca aqui com a minha irmã. A caneca aqui, com a tua irmã. Exatamente. Então a gente tem componentes afetivos aqui. Sim. Isso ajuda muito a desativar esse modo vigilância mental, né? Porque ela é mental. Então eu trabalho a parte corporal, ambiental e trago esse sossego para o indivíduo a partir dessa ferramenta. Então, isso também ajuda bastante. Você falou uma coisa importante. O corpo grita, né, Carla? Grita. Ele grita. Chega uma hora que começa a dar um monte de coisa errada. Quando eu falei para você que altera, que você infarta, altera enzimas cardíacas, sim. Onde a gente vê que se fazer o papel de, ou fazer cara de feliz sempre, não é legal. Não. Eu vou usar aqui um exemplo meio público, mas dá para a gente usar. Você olha hoje a cara do Neymar, um cara que tem uma vida super legal, um cara realizado, um excelente atleta, jogador, enfim, o cara tem um instituto onde ele salva pessoas todos os dias, mas você vê na cara dele, ele não está feliz, não está feliz. Algo ali não está bem. O não está bem. A amígdala cerebral está o tempo todo ativada, né? O tempo inteiro. Porque são muitas preocupações o cara não na pode vida tomar um dele, chopp, né? Ele não pode tomar uma coca. Ele sai para tomar uma coca, tira uma foto que ele está tomando uma coca. Aliás, esses dias eu vi que você conseguiu tomar aquele café sozinho de novo. Consegui. Depois de meses. Você conseguiu. Você até fez uma fotinho assim e compartilhou na rede social. Eu fui lavar aquele o momento carro, ali que você fica sossegado. Isso, sozinho. Tomei lá no Armando, tomei lá um cafezinho com pastel de nata, e isso faz bem pra gente, às vezes, ficar com a gente mesmo. Com a gente mesmo. A melhor companhia, às vezes, somos nós, né? Para tentar rever o que está vendo, se a falha somos nós ou não, né? E num estado de consciência, né? De autoconsciência. Porque, às vezes, a gente entende relaxamento também com deturpação da consciência. Ou então um relaxamento químico ou alcoólico. E não é esse o caminho. Mas não pode porque você ter volta essa depois fuga, para esse rebote
Tem que tomar muito cuidado essa muleta não é legal, E né? aí você falou de grandes personalidades, então a gente conhece histórias de grandes artistas Sim. que infelizmente no seu momento de solidão foram por esse caminho Sim, e acabaram por prejudicar a própria carreira e por ampliar ainda esse lugar de vazio e de medo, né? E a solidão acaba ganhando muita proporção. Então aquilo que parecia perigoso e ameaçador se agiganta de tal forma que esse indivíduo não vê saída. E trazendo para os dias de hoje, é um cara que tem milhões de seguidores e se sente sozinho. Não, e tem que muitas vezes desativar os comentários ou limitar os comentários, porque também há uma enxurrada de ódio gratuita na internet em cima do indivíduo, da acima pessoa. De nada, né? E isso é muito triste, assim, é muito triste. Você falou dele e é verdade, assim, nem todo o dinheiro, né, que ele conseguiu conquistar ao longo da carreira traz essa tranquilidade. E é um cara, de novo, estou falando aqui com o maior respeito, pelo amor de Deus. E você conhece, que a gente, né, tá perto, né? Então, já estive junto, já fiz exame, estou lá no instituto. É um cara que, sabe, é um cara que ajuda os outros. Mas às vezes você vê nele, não é que não foi convocado para a Copa, foi que a gente não sabe se ele vai ser ou não, que a gente está gravando antes. Mas a gente percebe, Carla, que algo não está bem. Então, quer dizer, quando a gente fala que felicidade é dinheiro, não é isso. E você vê que é o componente laboral. A gente está falando do trabalho dele, que é um componente adoecedor na vida. Sim. É a mesma ferramenta de realização que também traz essa decepção. E isso é muito ruim, assim. Então, do ponto de vista de realização pessoal, nós sabemos que o trabalho exerce um papel importantíssimo na nossa vida. Eu fico muito triste quando eu tenho a perspectiva de fechar um trabalho e a empresa declina do convite, não me contrata, os meus ganhos diminuem, oscilam. É muito ruim, porque gera uma decepção, porque você gostaria realmente de ter o seu trabalho ali frequente. No caso dele, ele já jogou em grandes times no mundo inteiro, é conhecido no mundo inteiro. Então você vê, ele chegou num topo assim absurdo, mas ao mesmo tempo é o mesmo componente que traz decepção e tristeza. Acho que o papel da saúde mental aqui, ele é essencial. Eu também acho a psicoterapia, o acompanhamento psicológico, da área do esporte e de fora dela também, porque a gente fala de uma questão existencial, não é só uma questão voltada para o ofício do indivíduo, né? Claro. Então, eu sou suspeita, a minha profissão, eu acho que salva vidas e resgata o brilho nos olhos das pessoas. Quem cuida da Carla? Pois é, a minha terapeuta, muito querida, você sabe que isso, eu já disse isso aqui uma vez e eu vou repetir. Se você vai buscar um terapeuta, um psicólogo para te atender, procura saber se ele está com a psicoterapia dele em dia. Já falou sim. Tá? Porque assim, eu acho que é até um precursor curricular para você escolher uma psicóloga para te atender. Então, eu tive alta da minha psicoterapia, mas recentemente eu até passei lá na clínica, perguntei dela, ela estava em atendimento, porque é da cidade que eu morava, de Jundiaí, cuidou de mim por muitos anos, e ainda cuida eventualmente para sessões esporádicas, mas o que eu posso dizer a vocês é que se não fosse psicoterapia na minha vida, e eu não estou nem falando da minha profissão, hein, teria sido muito mais difícil. Por conta de tudo que a gente falou, né? Claro. Que história triste todo mundo tem, trajetória de vida densa todos nós temos, então eu acho que isso trouxe esse brilho nos olhos, essa alegria de viver. Psicoterapia é vida, invistam, é um dos melhores investimentos que você pode fazer em você. Te falei que a minha filha, ela faz, ela veio pedir que ela queria voltar e ela já voltou. Nós tivemos uma call com ela, onde ela quis conhecer os pais, super atenciosa, uma menina muito legal, aonde para minha filha é importante isso. Então, de novo, é um conselho. É muito bom você fazer isso, porque eu acho sensacional. E outra, quando eu falei de você, afinal de contas, Carlinha, a gente tem que cuidar de quem cuida, não é verdade? Então vocês passam o dia ouvindo um monte de história e quem ajuda a Carla? Carlão, você é o maior ativo que você tem. Eu acho o ativo de maior valor dos teus negócios, de tudo que você conquistou. Eu admiro tanto a tua trajetória. E olhando para ela, o mais importante é você. É o seu ativo, é o seu verdadeiro ativo. Então você precisa cuidar. Exatamente. E esse autocuidado, ele perpassa pelas questões psicológicas e mentais, sem dúvida alguma. Não é só um cuidado físico e médico, não. Cuidado psicológico, inclusive. A saúde mental, de novo, é muito importante nos dias de hoje, mais ainda. Por isso que a Carlinha está sempre aqui com a gente, batendo esse papo. A gente falou hoje do modo sobrevivência. Com certeza,
a maioria das pessoas que nos assiste, ela achou um ponto que vai se identificar. Tomara. Mas já acessa aí, @CarlaTenório_. Ela está sempre aberta, responde se você enviar alguma coisa. Está aparecendo ali na tela de novo, CarlaTenório_. E a Carlinha é essa pessoa sempre doce, receptiva, que está sempre à espera de ajudar todo mundo. Então, obrigado mais uma Obrigada vez, a você, minha querida. Carlão. Obrigado pelos temas. Novos temas virão e você estará aqui sempre do meu lado. Maior prazer sempre. Para mim é sempre uma honra trocar com você o Papiano. Obrigado, Faz parte viu? da minha vida, da minha história. Legal, né, se eu ouvir disso E, da e é verdade, Carlinha, é né? verdade. É muito Imagina legal. que eu imaginar me tornar co-apresentadora de um Mas tá programa aqui não junto fosse comigo, pô. o Carlão. E eu, entendeu? Ela aqui, ó, ela faz a coisa funcionar sem pauta. E a Andréia, né? A Andréia que nos conectou. Exatamente, Um beijo pra ela. a Andréia hoje está no Santa Cecília, ela é comercial da TV Santa Cecília, e o contato que a gente teve foi através da Foi. Andréia. É isso aí. Andréia, um grande beijo para você que nos assiste também. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.